no ar mais um episódio do Pode Isso, Doutor, o podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Eu sou o Belus Pessoa, neurologista cooperado da Unimed BH. E hoje nós vamos falar de um tema sensível e comum a muitas famílias, o cuidado com o idoso e com o cuidador. Quais são e como perceber os primeiros sinais de que o idoso não pode se cuidar sozinho? Por razões de envelhecimento ou em decorrência de problemas de saúde, é fundamental, por exemplo, notar que a presença de um cuidador se torna uma necessidade. Qual a melhor maneira de abordar esse assunto e como fazer para que o cuidador seja aceito com naturalidade? Vamos falar sobre planejamento financeiro, questões jurídicas, psicológicas, particularidades de cada caso e muito mais. Sobe o som que a gente já volta. Envelhecer bem e saudável é uma meta para todos nós, mas com o passar dos anos, algumas particularidades podem surgir e, em graus variados, trazem para famílias demandas de cuidado que podem representar desafios. Cuidar bem de um idoso é uma missão de carinho que deve ser conduzida com planejamento e disciplina, e não ser visto como um problema. Mas em algum momento, atividades corriqueiras como tomar banho, escovar os dentes, ir ao banheiro, se alimentar ou até mesmo realizar movimentos comuns se tornam tarefas difíceis. Como abordar o assunto e se preparar, além de preparar o idoso, para essa nova realidade de cuidados? Tenho aqui comigo dois convidados com muito conhecimento no assunto e que vão ajudar a esclarecer todas essas nossas dúvidas. Começa aqui pelo Dr. Estevão Vale. Ele é médico geriatra, cooperado da Unimed BH e fundador da clínica Mais 60 Saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Estevão. Olá, Berlúcio. Obrigado pelo convite. Aqui também comigo está a Adriana Hermon. Ela é terapeuta ocupacional, psicóloga e também trabalha na clínica Mais 60 Saúde. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Berlúcio. Obrigada, pessoal. Vai ser uma honra poder conversar com vocês aqui hoje um pouquinho. Bom, pessoal, fique bem à vontade, então. É um prazer ter vocês aqui no Pode Isso, Doutor. E vamos começar com a conversa, que tem muita coisa interessante para falar. Para começar, nós vamos falar, então, de uma coisa mais delicada, que seria como saber, por exemplo, que um idoso está desenvolvendo algum problema, por exemplo, uma demência. Quais seriam os primeiros sinais, os sinais de alerta, quando que eu preciso procurar ajuda? Vocês podem falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, Berlúcio, uma questão importante de se pensar é que todos nós estamos sujeitos a certos esquecimentos. Esquecimento de onde colocamos as chaves de casa ou de comprar um produto no supermercado, até certo ponto, isso é normal e todos nós vamos passar por isso e já passamos em alguns momentos. Mas isso passa a ser sinal de maior preocupação quando um esquecimento começa a interferir no dia a dia de uma maneira mais intensa, com maior frequência. Então aquelas tarefas que anteriormente eram executadas com mais facilidade passam a apresentar um nível de dificuldade, de complexidade maior. Então, gerenciar contas de casa, por exemplo, ou essa simples ida ao supermercado, de repente vai se tornando tarefas tão complexas que a pessoa já não consegue mais exercer essas funções com a mesma facilidade de antes. Então fica aí, diante desses sinais aí, alertas de que a gente deve começar a considerar alguma questão. E aí é muito importante também a gente pensar que familiares e amigos geralmente notam esses sinais antes mesmo da pessoa que está passando por essas mudanças. Então, diante de qualquer sinal de alerta, é muito importante a gente já começar a pensar em buscar uma ajuda especializada. Quando você observa isso no idoso, com quem você convive, com quem você está ali. Acho que a Adriana chamou bem a atenção para a questão das atividades de vida diária e esse é um ponto muito importante mesmo, que é comparar a pessoa com ela mesma. Como é que era o desempenho dessa pessoa antes, Ela era um professor de matemática que fazia contas com facilidade, que dava aula e de repente começa a errar o troco, Começa a errar contas básicas. É uma pessoa que lidava bem com aparelhos, com equipamentos, que tinha formação, em eletrônica, e de repente ele não consegue nem usar o controle remoto. Então, comparar a pessoa com ela mesma, é um dos principais indicativos, porque às vezes a pessoa vai fazer até um teste cognitivo, vai fazer uma avaliação especializada, ela consegue se dar bem no teste, mas no dia a dia ela não está funcionando bem. Então, acho muito importante as famílias, quem está perto, tentar entender como a pessoa está se virando em relação ao que ela fazia até então. Então, sim, pelo que eu entendi, em geral, parte até de quem está no entorno do paciente, do idoso, começar a perceber essas diferenças, E isso, sim, a gente sabe, vai começar a ter dificuldades, ele vai começar a não conseguir fazer tão bem atividades que ele fazia antes, e vai chegar um momento que a gente vai tentar, talvez, para amenizar isso, ter que introduzir uma pessoa para ajudar, um cuidador, ou então ter que morar com algum familiar perto. Como é que a gente vai abordar isso com a pessoa? Que é uma coisa que eu, no consultório, pelo menos, tenho dificuldade. Às vezes os pacientes estão até cognitivamente bem, mas não aceitam, assim, uma ajuda, não quer ter ninguém em casa, acha que está invadido. Como é que vocês abordam essa questão com o paciente? Eu não sei você, Adriano, mas para mim esse é um dos assuntos mais difíceis que a gente tem na geriatria e na gerontologia. A gente não tem livro para isso, Berlúcio? Se a gente for lá procurar um tratado de como indicar um cuidador, para uma pessoa idosa que está fragilizando, a gente não encontra. Então, é um baita desafio que tem a dimensão médica, tem a dimensão psíquica, tem a dimensão social, tem a dimensão jurídica.
Então esse é um ponto de grande estresse para as famílias e também para a equipe de saúde que cuida. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender, né, como é que a pessoa consegue se virar no dia a dia, se ela consegue ter um desempenho que seja seguro para a sua existência, né? Se a gente vê que os comportamentos das pessoas começam a ameaçar a própria segurança pessoal ou a segurança de outros, né, tem que haver uma intervenção da família, né? Tem que haver uma intervenção das pessoas que estão próximas a ela. Então, o ponto é que a gente consiga garantir que ela tenha saúde, que ela tenha bem-estar, que ela tenha qualidade de vida. E se ela não consegue administrar sozinha, né, para prover isso para ela mesma, tem que haver uma intervenção das famílias, né? Agora, o grau de intervenção é variável, né, que vai desde aumentar o suporte, né, na casa, né, ter instrumentos, ter ferramentas e ter tecnologias para ajudar a pessoa a viver sozinha, até realmente ter uma pessoa em tempo integral em casa. Então, o desafio é saber qual é o ponto de intervenção e construir em conjunto com a pessoa e com a família isso. É justamente isso, né, que o Dr. Estevam coloca. Eu acho que a conversa, o diálogo é a ponte que é possível para a gente conseguir tentar inserir esse cuidador aí nesses cuidados com o idoso, mas isso não é fácil. Na verdade, como vocês já colocaram, é o grande desafio, né? Porque é uma questão que sensibiliza muito um idoso que já está fragilizado pela própria necessidade de ter um acompanhante. E muitas vezes eles entendem que vão ser invadidos, né, na sua individualidade, nos seus gostos, nos seus interesses. Por isso que eu acredito que o principal passo para convencer o idoso da importância desse acompanhante é a conversa. Esse é o primeiro passo. Né? Conversar abertamente sobre as necessidades, os motivos que te levam a pensar na contratação desse cuidador, e aí você vai tentando ali, diante dessa conversa, mostrar os benefícios. Por exemplo, com os cuidados desse cuidador, você começa a poder realizar atividades que ficaram abandonadas, né, esquecidas. Então, aquilo que você não faz com tanta frequência mais, que é sair para passear, realizar atividades de lazer, agora, com essa pessoa, você pode resgatar isso. Então, esses bons argumentos, eles acabam sendo importantes aí. Você precisa ser convincente, né? Então, num caso que o idoso tem uma dificuldade de locomoção, a gente tem que utilizar argumentos baseados nos benefícios que um acompanhante vai trazer para sua mobilidade. Caso ele tome muitos medicamentos, use isso como argumento, né, de que os remédios exigem um controle. E, diante da necessidade da contratação de um cuidador profissional, é muito importante que a gente procure, né, por bons profissionais, porque a maneira com a qual o cuidador cuida vai fazer toda a diferença. Então, o manejo, o respeito, a atenção, em resumo, né, a aceitação de quem vai ser cuidado, ela é essencial para o bem-estar do paciente, do cuidador, da família, porque quando tem uma resistência, aí a gente encontra um desafio muito grande nesse cuidado que é tão importante. Acho que assim, então fica mais ou menos isso, né? A gente vai ter essa dificuldade às vezes e para facilitar a gente tem que pensar, não é só porque a pessoa é idosa que ela vai precisar de alguém, de algum acompanhante, de algum ajudante, né? A gente vai focar nos problemas, porque vai tentar resolver esses problemas. E uma coisa que o Estevam falou que é interessante, a gente ir mais gradativo, às vezes, por exemplo, usar recurso tecnológico, né? Hoje em dia, às vezes, tem câmera, essas outras coisas, que fica menos invasivo para ele, né? A gente pode ir gradativo e isso talvez facilite a aceitação, né? Bom, gente, um outro ponto assim, que eu acho que é interessante a gente conversar é como que o pessoal, as famílias, o próprio paciente pode começar a se preparar do ponto de vista financeiro, por exemplo. Questões legais, curatela, ou alguma procuração, como que a gente consegue abordar e quando a gente começa a pensar nessas coisas? Tem, por exemplo, algum benefício fiscal, alguma outra coisa que a gente já tem que orientar os pacientes, as pessoas? Bom, vamos por partes, que essa pergunta do Albert Lúcio aí tem muitas dimensões, né? Muitas vezes é necessário, né, uma pessoa que está, né, uma deficiência cognitiva grave, quando está evoluindo, né, com dificuldade para lidar, principalmente com finanças ou, né, com a própria subsistência. Muitas vezes é necessário que a família assuma, ou que haja, né, uma pessoa que assuma as decisões desse indivíduo. Isso é um momento sempre muito dramático, né? Porque é um momento em que a pessoa vai perder direitos e a gente não pode deixar de pensar na dignidade dessa pessoa. Então, o processo de curatela, né, é quando há uma intervenção judicial, né, para que se eleja um curador ou uma curadora para assumir decisões da vida civil de uma pessoa. Então, a gente submete à justiça, um juiz precisa decidir se aquela pessoa é capaz ou não de ter a decisão sobre a própria vida e, a partir daí, ele nomeia um curador ou uma curadora para assumir essas decisões. Esse ponto pode ser muito importante porque, às vezes, a gestão financeira, a gestão de patrimônio, a gestão de aposentadoria fica muito complicada para uma pessoa que tem uma demência, para uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade. Então, o processo de curatela ele pode ser muito importante
né, para que todo esse trabalho, né, ele seja transparente, que ele seja, né, mais fácil. Então, o processo de curatela pode ser importante nesse momento, né? Por outro lado, né, há todo um dispêndio com o advogado, um trabalho de registro das movimentações. Então, o trabalho do curador não é fácil. O curador ou a curadora, eles têm que registrar todas as movimentações, eles têm que prestar contas, eles têm uma responsabilidade civil, que é um ato muito nobre, né? Quem conhece aí curadores sabe o trabalho que é, mas ao mesmo tempo de uma nobreza muito grande, que é ser responsável por uma pessoa mais frágil. O fato é que, progressivamente, à medida que uma pessoa idosa vai ficando doente, vai tendo essa necessidade, né, assim, alguém tem que assumir, né, essas decisões, alguém tem que assumir os cuidados, né, e essa é uma decisão que tem que ser trabalhada. Eu acho que a chance que a gente tem, né, é que a gente consiga fazer um processo progressivo mesmo, e que a gente consiga esclarecer ao máximo, né, todos os participantes, e a gente consiga preservar ao máximo também a autonomia da pessoa. Então, esse é um trabalho que ele não é de um encontro só, de uma consulta só, e eu diria também que não é só do médico, né, é de uma equipe, para a gente poder fazer uma condução que seja mais organizada para as famílias. Uma condução que deve, inclusive, envolver os próprios familiares, né, Estevão? Porque a gente vê a dificuldade, como você colocou, o peso de ser o curador de um familiar. Então, muitas vezes isso acaba gerando conflitos entre a família, né, diante daquele que assume essas responsabilidades e tem que prestar conta não só ali judicialmente, né, mas também para os próprios familiares ali que acabam muitas vezes demandando isso desse que assume essa função de curador. Um outro aspecto que Albert Lúcio colocou, quando você toma a decisão, né, de ter cuidadores profissionais, muitas vezes o que você está fazendo é abrir uma empresa, né? Você vai ter funcionários, né? Muitas vezes mais de um, às vezes 3, 4 funcionários. Então, essa decisão, né, não basta simplesmente, pronto, né, agora eu vou colocar um cuidador. A partir desse momento, você se torna líder dessa microempresa, né, que é fazer a gestão de pessoas, gestão de escala, gestão de agravos que acontecem durante o trabalho, né? Então, esse é um outro dificultador. E é importante que as famílias se organizem, né, para ter um apoio contábil, para ter uma gestão trabalhista adequada, porque são pessoas que merecem um respeito, merecem todos os benefícios legais. Então, quanto melhor o relacionamento com essas pessoas, com certeza melhor o cuidado que vai ser exercido, né, para uma pessoa mais frágil. Então, a decisão de ter cuidadores envolve, inclusive, um conhecimento trabalhista que não é trivial também. Então, é importante que as famílias se apoiem, né, e se preparem, porque há uma série de encargos envolvidos, né, que tem que ser trabalhados, né. Há opções, né, de empresas que terceirizam esse tipo de serviço, há opções, né, de trabalhadores que fazem plantões menores, mas ainda assim, né, há um cuidado trabalhista que tem que ser levado em consideração e as famílias precisam de apoio para isso. Bom, e lembrando, né, que essa responsabilidade do cuidado é do núcleo familiar, né? E eles vão ter que definir se quem vai cuidar são os próprios familiares, se eles vão contratar realmente um cuidador externo e tudo. E o papel nosso aqui como profissional de saúde vai ser simplesmente orientar e respaldar ou não a decisão que vai ser da família sobre contratar ou não alguém. Uma parte que eu acho que é interessante a gente falar ainda, questão, por exemplo, de benefícios fiscais. Tem alguma coisa que a gente orienta, ou benefício previdenciário que a gente pode passar para os pacientes mais idosos, ou alguma condição, doença específica, alguma coisa assim? Aquela pessoa, né, que contribuiu, né, com a Previdência Social, ela pode ter os direitos, né, relacionados à Previdência Social, ao INSS, né? Um outro benefício envolvido, as pessoas que têm, né, doenças degenerativas ou outra condição elegível, né, elas podem ter isenção do imposto de renda. Mas não é uma isenção completa, né? Assim, se a pessoa tem patrimônios, ela continua tendo que pagar um imposto. Em geral, é só sobre a própria aposentadoria ou sobre alguma forma de renda, né? Pessoas com baixo nível socioeconômico podem ter acesso ao benefício de prestação continuada, né, que é um benefício, né, elegível para pessoas de baixa renda também, né? O idoso pode ter acesso a esse benefício, né? E muitas prefeituras também subsidiam, né, a atuação de cuidadores, né, em casos elegíveis, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, tem programas, né, em que ela pode oferecer cuidadores durante uma parte do dia e que permitem que o idoso, mesmo idoso bem fragilizado, possa ficar em casa e ter o apoio para, né, ser cuidado, né, e para ter as orientações necessárias. Eu acho que existe uma questão financeira muito delicada, né, quando você decide ter cuidadores, né, e as famílias precisam dessa orientação para que isso aconteça da melhor forma possível, né? E você imagina, Albert Lúcio, o desafio societário que é, né, uma sociedade que está envelhecendo rapidamente, né,
como que os sistemas previdenciário, né, tributário, vai dar conta, né, desse volume de pessoas que vai adoecer. Esse é um grave problema do nosso país. Bom, mas é isso, né, que vocês estão colocando aí. Nem todo familiar cuida por desejo. É claro que muitos investem e assumem essa função de corpo e alma, mas às vezes é por uma questão de necessidade mesmo, né? Muitas pessoas vivem com condições financeiras muito difíceis e a gente tem que estar atento a isso. Então ela vai fazer o que ela dá conta. Nem todo mundo consegue, né, os 4 cuidadores aí necessários para um paciente que precisa da permanência de alguém constantemente. Então ele vai precisar, e aí é quando gera-se essa sobrecarga no cuidado, porque o familiar tem que assumir isso de uma forma muito intensa e isso vai gerando comprometimentos, né, na saúde emocional ali, tanto de quem é cuidado, pela sobrecarga do cuidador, quanto daquele que cuida. Então, é muito importante a gente tentar considerar as questões financeiras. Nem sempre é fácil. Eu acho que é uma das grandes questões que a gente vivencia, é a quantidade de idosos que precisam de cuidados e a falta de recursos financeiros que a gente tem para oferecer esses cuidados muitas vezes. Então você vai recorrendo àquilo que é possível, né? Por exemplo, eu tenho experiências com familiares que acabam solicitando o vizinho, por exemplo, para estar ali, mas às vezes não é de um vizinho que você precisa, mas é o que você pode contar. Então, eu tenho esse exemplo, né, de um paciente que solicita que o vizinho vá ali na casa do pai dela pela manhã, dá o medicamento, depois, na hora do almoço, volta levando, né, a comida, porque ele já não pode mais se colocar diante das atividades básicas, como preparar, né, assim, uma refeição, alguma coisa nesse sentido. Então, ela vai lá, leva a comida, depois de tarde volta, dá novamente o medicamento, mas é uma pessoa que é vizinha, recebe um valor ali simbólico, mas se coloca nessa função de ajuda. Alguns nem cobram, né? A gente até vai ter talvez a oportunidade de falar um pouquinho disso mais pra frente, mas assim, são as comunidades que vão se criando a partir da necessidade de ajuda, né, de um para com o outro. Então, assim, eu não cobro porque eu dou agora, contando que quando eu precisar eu vou receber também. Então, eu acho que criar esse senso de comunidade, de pertencimento, pode ser uma ajuda muito rica para quem não tem essa condição financeira para estar contando aí com tantos profissionais, né, com tanta ajuda que, na verdade, a gente precisaria, mas nem sempre se pode ter. Eu acho que essa é uma dimensão, Adriana, muito significativa, né, que a maior parte dos cuidadores, na verdade, são cuidadoras. Então, ou é a esposa, ou é a filha, ou muitas vezes é a nora, e ela não é remunerada, ela se dispõe, ela se voluntaria, ela é escolhida, ela é eleita. Então, esse é um cenário que eu acho que é o mais comum, né, Adriana? É a mulher que começa a ter sua vida dedicada a cuidar de uma pessoa frágil. Então, esse é um cenário muito frequente, né? E é onde a gente vê o adoecimento da cuidadora, né, com mais frequência. Porque isso nem sempre é um processo harmonioso, né? Na grande maioria das vezes não é. Na grande maioria das vezes, essa mulher é eleita e nem sempre essa eleição é justa. Então, às vezes, ela é eleita porque, você não teve filhos, então você cuida do papai ou da mamãe. Você não constituiu família, então você é a melhor pessoa para estar diante disso. Você é mulher, né? Você trabalha menos, você já mora perto. Nem sempre são razões suficientes, mas que muitas vezes a mulher ali se vê obrigada, muitas vezes, a aceitar. Então isso tende a gerar conflitos familiares. Como é que vocês abordam isso? Vocês dão orientação? Por exemplo, rodar, ficar cada período assim com um familiar? Como é que vocês orientam a família para poder diminuir esse atrito que vai acontecer, essa sobrecarga que vai acontecer? Eu acho que isso é muito importante de se pensar e muito desafiador, porque eu acho que a gente nessa hora vai ter que considerar muito caso a caso, né? Porque se a gente pensa num idoso, por exemplo, com uma demência, e a família está ali sobrecarregada e começa a considerar que diante disso eles vão querer fazer um rodízio, né? Esse idoso vai passar ali cada semana na casa de um familiar. E um idoso que estava ali, de certa forma, tranquilo, começa a apresentar alteração de comportamento, começa a apresentar maior desorientação, né, espacial, temporal. Então, o que estava bom passa a se tornar um grande desgaste, né? Não só para o idoso que está vivenciando tudo isso, mas para os próprios familiares que estão tendo que conviver com uma coisa que anteriormente não acontecia. Então, isso é importante de se considerar. Então, peraí, vamos rever isso. Né? Vamos então de repente manter esse idoso na sua própria casa e vamos nós então fazer esse rodízio de ir até a casa dele, porque dessa forma a gente vai conseguir mantê-lo mais orientado, mantê-lo mais calmo. Então eu vejo na experiência prática que na grande maioria das vezes tirar o idoso da sua casa é muito desafiador. Alguns acolhem bem essa ideia ou precisam de acolher e acabam aceitando, mas
a grande parte deles não aceita bem. É claro que isso tem que ser considerado. Tem pessoas que não têm opção, mas aí você tem que entender que isso vai trazer certas condições que poderiam ser evitadas. Então, tem que sempre pensar ali, pesar mesmo, né, a balança para ver qual o equilíbrio ou o mais próximo que você consegue chegar disso para não desencadear tantas alterações nesse idoso e questões emocionais mesmo, né? A gente vê muitos idosos se deprimindo pela perda da sua casa, das suas próprias formas de vida, daquilo que a gente colocou, dos interesses, dos gostos. Então, ele se vê invadido na sua individualidade. Então, sempre que possível, a gente tem que considerar isso, porque o adoecimento do idoso é o adoecimento também do cuidador e vice-versa. Então, quando a gente fala disso, na verdade, a gente não está defendendo só um ou ao outro, a gente está pensando em cuidar dos dois, do cuidador e do idoso, para que isso aconteça com a melhor harmonia possível. Eu concordo totalmente com a Adriana, né? Assim, tem famílias que acham que a solução é fazer um rodízio, né? Então vão fracionando, né? Cada dia fica um filho, cada dia fica uma casa, cada dia fica num lugar e, em geral, isso é muito ruim, né? A pessoa vai perdendo a referência de espaço, vai perdendo a referência de banheiro, vai perdendo a referência do toque, porque as pessoas têm aproximações diferentes da pessoa, então esse tipo de rodízio, em geral, não favorece muito, mas às vezes é o que é possível, então a gente tem que aceitar. De todo modo, o que eu sempre recomendo para os cuidadores, para as cuidadoras, é para não assumir sozinha. De fato, a pessoa ela tem que ter um rodízio de cuidadores, ela tem que ter momentos de descanso, ela tem que ter momentos em que ela não está 100% cuidando para a própria saúde, né? Para a própria sanidade mental. Então, o revezamento de cuidadores ele deve acontecer, porque não tem nenhum ser humano que aguente ficar 24 horas cuidando com máxima qualidade. Mas o cuidado é para preservar, de certa maneira, a rotina, preservar o processo, preservar o modo de atuar, né, para que seja o mais uniforme possível, né, e o mais tranquilo possível. Então, a gente sempre recomenda para as cuidadoras, para os cuidadores, você tem que ter descanso, você tem que ter atividade física, você tem que dormir, você tem que comer bem, para ter uma chance de continuar nessa jornada que é uma verdadeira maratona, né? Então, é uma jornada extenuante muitas vezes. É aquela situação, né? Quem cuida do cuidador, né? Então, o cuidador tem que cuidar de si também um pouquinho. Não pode ser só um cuidador, né? Ele tem que ter tempo para viver, para fazer as coisas que ele gosta e tentar, na medida do possível, dividir um pouco esse trabalho de cuidar, né? Eu acho que a Adriana pode falar bem disso, né? Porque às vezes a pessoa, a mulher, às vezes ela assume a identidade de cuidadora e é só aquilo que ela é. E ela devota a própria existência para aquilo de uma maneira obsessiva, às vezes. Isso é muito ruim. Não se enxerga fora desse papel, né? Isso é muito ruim para a pessoa. Às vezes é até ruim na rotina de cuidado, no relacionamento com as equipes. Sim, acaba existindo uma perda, né, dos outros papéis ali. Então a identidade daquele que cuida passa a ser só essa. Quem é você? Ah, eu sou a cuidadora da minha mãe. Então é muito pesado viver somente com esse papel na vida. É como quando você tem o trabalho ali como a principal fonte de satisfação de tudo e você aposenta, né? O tanto que isso é impactante. Então, para essa pessoa, é importante ela considerar que isso não pode ser central na vida dela, central e único, né? Porque muitas vezes acaba sendo central, sim, mas ela precisa de dar enfoque para outras questões da vida pessoal, de lazer, com os próprios filhos, né? E não ser somente a filha daquele que precisa de cuidado, porque as pessoas se vão, né? E essa pessoa que está sendo cuidada, se tudo correr como a lei natural das coisas, o que acontece é quando você perde esse familiar que você cuidou, você acaba tendo uma ruptura, assim, um desabamento mesmo do seu mundo, né? Porque aquilo que me conferia identidade não está mais fazendo parte da minha vida e o que eu vou fazer agora? Então, é sempre bom a gente ter ali outras questões, outros desdobramentos da nossa vida para além desse cuidado que a gente exerce. Nós somos seres de cuidado, a gente precisa de cuidado para estar vivo, mas a gente precisa de cuidar de nós mesmos também para manter a nossa sanidade, né? A nossa saúde. Então não adianta só cuidar do outro ali com uma entrega total, com uma devoção total, porque vai ter um outro adoecendo nesse instante. E não é isso que a gente quer. A gente quer tentar o cuidado e a saúde de todos. Nem sempre isso é fácil, porque nem sempre isso é percebido pela pessoa que cuida. Bom, gente, uma outra situação então mais específica também, talvez mais já um quadro mais avançado de demência, de declínio cognitivo, seria, por exemplo, o paciente que tem comportamentos de refratariedade, né? Não quer tomar banho, não quer alimentar direito,
Como é que vocês orientam a família para lidar com essas situações? Um idoso já com um quadro demencial, mas que ainda anda e tudo, e que não quer mais tomar banho, por exemplo. Eu acho que a principal questão, e isso é muito importante porque é muito comum, né, são vivências muito comuns aí pelas famílias, é a gente tentar entender o porquê dessa recusa. Estou oferecendo um banho muito quente, ou estou oferecendo alimentos que ele já não tem mais o paladar para perceber, ou a deglutição está difícil. Envolvem componentes que são importantes da gente tentar considerar. Mas existem também questões, né, que a gente precisa estar atento, que é com relação ao manejo, né? Como que a gente vai fazer isso? E é importante, por exemplo, na hora do banho, a gente pensa o quão íntimo é esse momento para nós. Então, você ter que colocar uma pessoa para tomar banho, auxiliá-la nesse processo é muito difícil. Então, a gente precisa de fazer isso de forma que ela se sinta o menos invadida possível. Porque, muitas vezes, essa dificuldade acontece pela sensação de intimidade invadida, né? Pela perda da independência. Isso vai fazer com que o idoso se sinta muito constrangido diante dessa situação. Então, é importante que a gente tente, né, diante desses momentos de alimentação, de banho, dessas atividades mais básicas, que a gente tente sempre promover o máximo de independência possível, para que essa pessoa se sinta capaz de realizar isso. Você oferece auxílio, porque é muito comum isso. O cuidador está ali cheio de boa vontade, né, quer ajudar em tudo. E, na verdade, a gente tem que ajudar no mínimo possível. E nem sempre isso é entendido. Então, eu acho que isso é a principal questão. A gente ajuda naquilo que ele precisa, sobretudo nesses momentos mais íntimos. E aí, quando a gente fala do idoso, como você colocou, Berlúcio, com demência, aí a gente tem que ter ainda mais cuidado, para não forçar, não obrigar essa pessoa a ir tomar banho, porque isso só vai provocar irritação, nervosismo, agressão, alterações de comportamento, que isso é na demência o que a gente quer, assim, mais evitar, porque a gente sabe que é isso que gera os maiores conflitos, os maiores desgastes, então é sempre aquilo que a gente teme e tenta evitar o máximo possível. Então, se você ofereceu o banho naquele momento e não conseguiu, tente oferecer daqui a pouco, não insista naquele momento. E outra coisa, gente, na maior parte das vezes também, ficar sem tomar banho um dia ou outro não é prejudicial. Tem horas que a gente vai ter que aceitar que dói menos. Claro que eu não estou falando de deixar o idoso sujo, com mau cheiro, mas muitas vezes você fazer uma limpeza ali nas partes principais, você pode deixar esse idoso tomando banho dia sim, dia não. Ele não vai morrer por isso. Então, tem que se considerar, porque às vezes o desgaste é tanto que não vale a pena, ficar insistindo ali para que aquele idoso vá tomar banho todos os dias. Mas, para muitas pessoas, isso é muito importante e os familiares insistem nessa tarefa. Então, uma coisa que você pode fazer é tentar observar os horários em que essa pessoa está mais bem disposta. Que horário que eu consigo encontrar meu pai ou minha mãe mais satisfeito? É depois que ele tomou café? É depois que ele cuida das plantas? Então, nesse horário que ele está com mais disposição, eu vou oferecer essas tarefas mais difíceis, de repente, mais desafiadoras. Outra coisa, quando a gente comenta dessas situações específicas, é muito interessante que a gente tenha sempre em mente o caso a caso. Você, cuidador, é a principal referência para entender o que é que esse idoso precisa. Vocês são assim, gente, vocês dão um show de criatividade, de competência quando vocês conseguem perceber coisas que nenhuma outra pessoa perceberia. Nenhum médico, nenhum TO, nenhum psicólogo, porque vocês que estão ali nessa vivência do dia a dia. Então, surgem, às vezes, soluções muito inusitadas e muito interessantes, Uma delas, por exemplo, que você pode fazer, que eu já tive relato de paciente que dá certo, é você convocar o idoso a fazer outra atividade. Por exemplo, o idoso está ali no sofá, não quer tomar banho de jeito nenhum. Você fala assim, ô pai, vem aqui comigo ver um negócio. E aí ele levantou, já é uma etapa vencida, já levantou. E aí você vai lá e fala assim, olha essa flor que eu acabei de regar, tá ficando bonitinha, E aí você vai indo, vai andando. Quando você menos espera, você já tá ali no banheiro com ele, Porque às vezes, sequenciar essas ações, imaginar a quantidade de planejamentos que ele vai precisar de fazer pro banho, é muito desafiador. Então, você às vezes oferece a atividade de forma que ela pareça mais simples. Então, de repente, você já está ali no banheiro com ele, com a água temperada, com as roupas já ali, e fala assim, ô pai, vamos aproveitar que a gente está aqui no banheiro e já vamos entrar logo pro banho de uma vez? Sem pressão, mas de uma forma mais prática. De repente nós estamos aqui. Isso às vezes funciona, porque isso que envolve muito planejamento, muita ação, às vezes deixa o idoso um pouco mais desanimado, mais desafiado, então às vezes ele recusa também por isso. Eu costumo dizer que todo distúrbio de comportamento, toda dificuldade de rotina, com uma pessoa com demência, ela precisa de uma tradução simultânea, sabe? E sempre é um significado ali que a pessoa não conseguiu comunicar, o paciente não conseguiu manifestar. Então,
É importante que os cuidadores que estejam perto consigam interpretar, como a Adriana disse, ele não quer tomar banho porque ele se sente invadido na intimidade, o banheiro é muito apertado. Eu lembro de um caso, Adriana, que o paciente não tomava banho no banheiro de jeito nenhum, mas como tinha um chuveiro na área, né, externa, sei lá, não se sentia tão preso, foi o que a família encontrou. Então, não está comendo por quê? Porque a comida está com um aspecto diferente, porque a consistência do alimento está diferente, porque tem muita comida, se diminuir a quantidade, você consegue oferecer mais vezes a alimentação. Então, esse exercício de tradução, né, e entender por que a pessoa está recusando, por que a pessoa está oferecendo resistência, é a chance de solucionar essa situação. Nunca é o confronto, sabe? Nunca é a ordem, nunca é o rigor. É uma negociação ali e é uma criatividade, como a Adriana disse também, que ela é absolutamente necessária e única, né? E às vezes é ao longo do tempo que as famílias vão encontrando as maneiras, que são maneiras muito particulares de vencer essas resistências. Na menor parte dos casos é uma questão médica mesmo, às vezes é uma questão mesmo de organização, de encontrar soluções ali que são absolutamente originais. E nesse aspecto, né, assim, há uma riqueza, né, e há uma qualidade do cuidado ali das famílias que conseguem encontrar soluções que são transformadoras e que muitas vezes são muito nobres, muito dignas para a pessoa. E sempre há uma possibilidade, mas assim, as famílias cansadas, né, os cuidadores que são muito herméticos, muito exigentes e acham que vão ditar normas ali para uma pessoa que está doente, esses vão ter mais resistência mesmo. E é interessante pensar que essas soluções, né, muitas vezes elas fazem parte do histórico de vida da pessoa mesmo. Então, esse idoso que adora tomar banho aí nesse chuveiro da área externa, que agora vai ser um desafio tomar um banho só por dia, né, de tanto que ele gostou, na verdade é uma pessoa que viveu e cresceu na roça, que ele tomava banho de rio, então para ele não faz sentido se ver ali num chuveiro de água quente, né, assim, um momento que ao ar livre tudo faz mais sentido. Então, quando a gente aprende a ver também o histórico de ocupações, de atividades que essa pessoa exerceu ao longo da vida, a gente consegue entender e intervir melhor também para que as coisas façam mais sentido para ela. Eu lembrei de um outro caso aqui, Adriana, justamente nessa linha. Um paciente não estava querendo comer de jeito nenhum, né? Botava na mesa, botava a colher na boca, não cuspia, etc. A única solução que a família encontrou foi deixar ele comer com a mão. Então ele pegava o pote de comida, ele comia com a mão e comia super bem. Era o hábito que ele viu na infância, que, né, remetia à infância. Né? Lavou a mão, passou um álcool gel, deixa ele comer à vontade ali e respeita esse momento e esse jeito que ele encontrou, né? Lave as mãos e seja feliz, né? É muito bom a gente falar desses exemplos porque a gente vai vendo que realmente eles são importantes de serem considerados, né? Tem uma amiga minha que traz isso com frequência, né? A questão da máquina de lavar roupa. Ah, eu quero comprar para o meu idoso a máquina de lavar roupa, mas ele insiste em lavar roupa na mão. E aí a gente tem que entender que esse lavar roupa na mão está recheado de sentido, de significado, então deixe que ela faça, né? Aquilo ali é um momento que traz para ela reminiscências, lembranças importantes, afetivas. Por que a gente vai tentar impedir que isso aconteça? Eu acho que é isso, né? Manter a sutileza do cuidado, garantindo a liberdade maior possível para o idoso, né? Gente, uma outra situação que eu vejo também que dá muita angústia, né, nos familiares, quando eles vêm na consulta, por exemplo. A gente falou, geralmente é uma cuidadora, né? Aquela cuidadora que é a cuidadora principal do paciente e, de repente, o paciente para de reconhecer ela, ou chama ela de outro nome, não esquece quem ela é, vamos dizer assim. O que vocês orientam, assim, para tentar trabalhar essa angústia de quem cuida? Bom, eu acho que primeiramente a gente não deve forçar o idoso a lembrar-se dessas situações, né? Muitas vezes a gente entende que a gente está incentivando o idoso, mas existem formas da gente fazer isso que não seja confrontando, né? Então a gente vai deixar para incentivá-lo em outros momentos, nos atendimentos que ele realiza, ou quando você estiver ali solicitando que ele participe das atividades em casa, mas tem algumas situações que a gente acha que a gente está estimulando, que a gente está, na verdade, confrontando. Então eu acho que a gente ter em mente que a gente não deve ficar ali exigindo dele, né, de se lembrar de certas situações, de certas questões. Então, por exemplo, é muito comum um familiar distante chega lá para visitar e começa: "Oi, fulano, tá lembrado de mim?" "Não, mas você não tá lembrando de mim, mas eu sou sua prima, a gente cresceu junto. Como assim que você não tá lembrando? Você tem certeza disso?" Gente, isso é extremamente desgastante. Isso gera um incômodo naquela pessoa. Ela fica assim: "Poxa, mas será que eu tinha que estar lembrando disso? Eu não tô conseguindo." Isso gera consequências muito negativas para essa relação. Então, eu acho que a gente pode, sim, pontuar: "Mamãe, eu sou sua filha", né, mas de forma carinhosa, afetuosa. E se a gente entender que isso não está surtindo efeito, não, você não é minha filha, ok, vamos partir para outra coisa, vamos tirar o foco disso, né? Porque em alguns momentos ela pode até aceitar, né? "Ah, você é minha filha." Legal.
e em outros não. E aí você não vai ficar ali dando murro em ponta de faca, né? Você desconversa, muda a situação, muda o ambiente para que isso não se torne constrangedor, para que isso leve a alterações de comportamento. Então, não devemos lembrar ele a se forçar. E também tentar entender, né, o que tem por detrás dessas situações. Você colocou aí o idoso que não se reconhece em casa. O que esse idoso está falando para mim quando ele fica o tempo todo solicitando ir para casa? Porque a gente vive isso muito. Que horas que minha mãe vem me buscar? Né? Que horas que ela chega? Que horas que ela vai me levar para casa? Então, gente, quando a gente pensa nessa casa que esse idoso está pedindo para ir, a gente não está falando de um lugar. A gente está falando de uma sensação, a gente está falando de um sentimento, né? Essa casa que ele pede para ir não é um lugar. Você pode até levar ele lá para a casa de infância dele. Ele vai continuar querendo ir para casa. Porque ele está falando de um sentimento, de uma sensação. Porque casa, quando a gente pensa em casa, ela remete para a gente o que tem de mais aconchegante, de mais protetivo possível. Então, quando esse idoso está pedindo isso, ele nada mais está pedindo para ser acolhido, para ter um afeto. Né? Então, você faz isso, você tenta. Às vezes, funciona, tá? Você pegar, descer o elevador, subir, pronto, chegamos em casa. Tem idoso que vai se contentar com isso. Tem idoso que vai continuar querendo ir para casa. E você vai tentando as mais diversas alternativas. Mas eu acho que, no fundo, o que ele está pedindo é cuidado. Né? Ele está pedindo aconchego, proteção, afeto. E aí você vai fazer isso da forma que lhe é mais conveniente, né? Para você e para ele. Então, sair de casa, dar uma voltinha, oferecer um lanche, uma comida que para ele é muito significativa, né? Ah, ele gosta muito disso, esse biscoitinho faz parte da história dele, então, ou vou oferecer o banho de chuveiro. Você vai tentar entender ali o que para ele faz com que ele se sinta nesse lugar de cuidado, de protegido. Bom, gente, na conversa nossa aqui, a gente falou muito dessa questão, assim, de às vezes a gente tem que limitar certas coisas do idoso, tem algum problema, sei lá, vai ter que ter alguém para ajudar, questão de, por exemplo, direção. Isso é sempre uma situação, assim, que é um beco sem saída, a gente fica meio sem saber o que fazer. Por exemplo, citar um exemplo que eu tenho de um familiar, casado com minha tia, né, ele tem 92 anos, é saudável, é idoso funcional, e assim, vida inteira mexeu com horta, consertou tudo em casa, tava chovendo, minha tia me liga falando, o seu tio tá em cima do telhado, consertando o telhado, o que eu faço? Meu primo me liga, como é que a gente faz? E aí? A gente vai proibir ele de fazer as coisas? Como é que a gente vai tentar abordar essa questão da autonomia com a questão de evitar riscos, de trabalhar com um idoso saudável que é capaz de fazer as coisas assim? A nossa missão, né, enquanto cuidadores, né, profissionais ou não profissionais, é que a gente consiga propiciar a máxima liberdade, sabe, para as pessoas. E uma liberdade que implique em bem-estar, em saúde, em segurança. Então, se a gente achar que a gente tem que entrar para restringir, né, a gente periga que a gente se torne ditadores, né, e como se a gente tivesse o gabarito de felicidade, de saúde para impor, né, para uma outra pessoa. Isso é uma posição muito ruim, né, para nós cuidadores, né, para nós médicos, profissionais de saúde. Então, se a gente entra em campo, né, entendendo que nós estamos aqui para melhorar a autonomia, nós estamos aqui para propiciar mais saúde, nós estamos aqui para ajudar a pessoa a viver do jeito que a pessoa decidiu, né, independente da gente concordar ou não, né. A gente entra em campo com esse espírito, a gente tem uma chance maior de apoiar essa pessoa. É lógico que a gente quer apoiar as decisões de um nonagenário, né, seja quais forem, né, mas subir no telhado, convenhamos, né, assim, impõe uma série de riscos até para nós mesmos, né, Alberto? Se você subir no telhado, eu ficaria preocupado também. Mas a gente tenta achar um equilíbrio. O que é comum mesmo é que as famílias falam assim, nossa, mas vovô saiu na rua, não pode esse trânsito, né, de Belo Horizonte, etc. A primeira impressão é as pessoas confundirem controle com cuidado, né? Então, se eu controlar o velho, a velha, né, se eu deixar ela dentro de uma redoma ali, tudo vai dar certo e nada de ruim vai acontecer. E aquele é um sujeito, ele tem desejos, ele tem uma história, ele tem vontade, ele tem escolhas, então a gente precisa respeitar isso, independente da idade, independente da condição de saúde. Mesmo uma pessoa com demência, a gente tem que ter uma capacidade de escuta para que ela possa escolher, né? Isso é difícil às vezes das pessoas compreenderem, mas a gente precisa respeitar a capacidade de escolha independente da condição daquela pessoa, né? Isso é desafiador mesmo, isso é muito difícil. Mas o equilíbrio é a gente tentar respeitar a saúde, né? E respeitar o bem-estar da pessoa, né? E tentar evitar aquilo que vá prejudicar o indivíduo.
quem somos nós, né, para tentar tirar o direito de alguém que lutou a vida inteira por isso, né? Nada mais justo que a gente continuar incentivando essa autonomia, essa independência. É dar escuta, né? É conversar com respeito, isso é essencial, né? É ouvir do idoso o que ele tem a dizer e colocar o seu ponto de vista também. Eu acho que é ir negociando, né? Quando você percebe que o seu parente de 92 anos está subindo no telhado em dia de chuva, meu Deus, né? Não queremos isso para ninguém. Então, eu acho que é a gente ir colocando também, né, as nossas preocupações com respeito. Eu acho que respeito é a palavra-chave nessas situações. Então, é expor, né? Por exemplo, olha, mãe, eu fico muito receosa com esse tapete, né? E veja como que o seu familiar, né, vai respondendo a isso. E aí você vai percebendo também se ele tem aptidão, condição para morar sozinho. Né? Por exemplo, no caso do tapete, ela já não caminha do mesmo jeito, mas se mantém resistente a qualquer mudança em casa. Né? Ela quer viver como se as limitações não estivessem atingindo. Né? Então aí você vai precisar, de repente, de um médico para orientar, de um psicólogo para manejar essas resistências, né? De um TO para possíveis adaptações no ambiente. Mas eu acho que é isso, é sempre tentando promover, né, aquilo que é o desejo do seu idoso, né, do seu familiar idoso. É o que ele coloca que a gente tem que tentar aí ir negociando para que ele consiga executar e gerir sua vida com maior autonomia, com maior independência, com maior qualidade pelo maior tempo possível. E a questão, Albert Lúcio, que a gente tem uma vida tão atribulada, né, seja nas nossas famílias, seja no trabalho, né, você imagina uma consulta médica, né, você tem um tempo ali que você tem que administrar para ter, né, o seu consultório, né, e às vezes a gente não consegue encontrar esse espaço de escuta, né. O que falta às vezes é a gente ouvir mesmo, de fato, despretensiosamente, né? Mesmo os familiares, mesmo os filhos, mesmo quem está próximo, né? Ele não tem o tempo necessário para escutar, né? Com o respeito necessário e acha que tem que ditar a norma para aquele indivíduo. Na questão concreta do meu tio, vou te falar a orientação que eu sugeri pro meu primo, né? Que assim, o ideal é a gente realmente tentar limitar o mínimo possível, mas num perfil de segurança mínimo também, né? Eu até sugeri, falar pra ele não subir no telhado pra consertar, não vai dar, ele vai subir. Então eu sugeri, então só pede pra ele, quando estiver chovendo, você não vai lá consertar o telhado, você espera a chuva passar, contrata alguém pra ir junto com ele, pra ter alguém pra trabalhar, pra ele não fazer todos. Às vezes nem precisa dele subir, só dele passar as madeiras ou as telhas. Já adiantando, no final a gente vai falar de indicações, eu já vou falar a minha indicação, que seria o livro Mortais. Ele fala do avô dele lá, que tinha 100 anos e gostava de andar pela fazenda todos os dias para checar a fazenda de cavalo. Aí falava, um senhor de 100 anos, um cavalo é perigoso, mas não dava para proibir ele. O que eles fizeram? Arrumaram um cavalinho mais baixo, sempre levava uma ou duas pessoas juntos, qualquer coisa eles estavam ali. E ele fala, ele tinha 100 anos quando eles fizeram isso, ele foi falecer aos 110 caindo de um ônibus, não teve nenhum acidente com o cavalo. Então, assim, são situações de perigo que a gente tem que pensar, pesar isso, né? Quanto limitar ou quanto proibir, vamos dizer assim, o idoso, vai ser bom ou vai ser ruim? Talvez a gente consiga uma coisa intermediária, né? Pra poder ficar mais, um conforto melhor para ele, né? E também para ter uma visão extrema, né, do que é a finitude, né? Assim, o que você escolheria, né? Morrer caindo do telhado ou morrer no CTI depois de 30 dias, né? Morrer fazendo uma aventura ou morrer, né, preso na cama de um hospital, né? Então, a gente naturaliza, né, que morrer no hospital é uma coisa ótima, né, mas o sujeito fazendo a própria escolha e tomando a decisão, né, é uma coisa temerária, né? Bom você falar desse assunto, acho que a gente podia partir para essa parte, assim, mais realmente de cuidados de fim de vida, por exemplo. Diretivas antecipadas, como é que você aborda isso com os pacientes? Porque eu acho que chega um ponto que a gente não vai, sei lá, indicar uma intervenção, uma cirurgia para um paciente, a gente tem que conversar com eles antes, às vezes eles têm que deixar justamente expresso o que é essas coisas que eles preferem. Como é que vocês abordam essa questão com eles? Acho que a gente ainda está engatinhando nessa questão de diretivas antecipadas, né, e testamento vital, né, que em tese são manifestações em vida do que a pessoa escolhe, né, em situações extremas. A gente nem pensa muito, né? Então, por exemplo, onde eu vou estar quando eu tiver 90 anos? Né? Nesse momento eu não faço ideia, né? Nem consigo imaginar. De fato, a gente não se prepara para esse tipo de decisão. Mas as famílias que têm pessoas idosas frágeis, famílias que têm pessoas doentes, né, a gente sabe que não estão evoluindo bem, né, elas têm que começar a organizar essas decisões para o fim da vida, que são super relevantes e às vezes são dramáticas, né. Então, mais uma vez, a gente volta à questão do diálogo, né, e de uma conversa franca para um final de vida que seja digno, que tenha tranquilidade, que tenha paz, que tenha respeito ao que a própria pessoa escolheu.
Toda vez que a gente alija, né, uma pessoa do seu espaço, do seu direito, da sua escolha, né, a gente sempre está deixando uma coisa para trás, né? Então, o que a gente precisa é abrir com as pessoas, né, e com as famílias e com os cuidadores, né, um diálogo que seja constante, né, e que esse tema não seja um tabu. A gente tem o conceito da conspiração do silêncio. Às vezes se surpreende, né, com pessoas idosas querendo escolher, querendo decidir como é que vai ser meu enterro, onde eu quero ser cremado, né, como é que eu quero vestir nesse momento, né? E isso é um espaço que ainda é pouco visitado por nós, né? Principalmente pelos profissionais de saúde. A gente está muito preocupado com o diagnóstico, com o teste, com o exame, e a gente acaba restringindo, né, uma decisão que é super relevante. Então, que a gente tenha mais oportunidades para falar desses assuntos, né, e que a gente consiga trazer à tona, né, para que não haja uma perda para as pessoas. Já fica aí, né, o convite para que nós façamos isso também. Porque a gente não precisa esperar chegar aos 60, opa, agora me configuro, né, numa nova etapa de vida. A gente não precisa de esperar isso para pensar a respeito do que nós queremos para nós mesmos, né, de como que a gente quer que a nossa vida seja cuidada, quem a gente quer que cuide da gente. Então eu acho que essas diretivas, elas podem já ser pensadas a todo instante. Né? Essas conversas, elas já podem existir e já deveriam existir desde cedo, né? Porque dessa forma é que a gente vai naturalizando um pouco mais o adoecimento, a morte, né? Porque são tabus tão enormes que a gente evita falar o máximo possível. E quando a gente se propõe a falar, a gente naturaliza. Uma coisa que a gente vê muito frequentemente é o familiar angustiado porque não sabe se conta para o idoso que ele tem uma demência, e o idoso está ali pedindo para saber. E a gente vê familiar, mas é tão difícil falar desse assunto, ele não dá abertura. Ele não. Às vezes o que o idoso mais quer é poder falar desse assunto e ele evita com medo de ofender o filho, de machucar o filho. Né? A gente vê essas situações. E às vezes um simples pode ir, pai, tá tudo bem, liberta, né, aquela pessoa daquele peso que às vezes a própria vida se torna diante de um adoecimento. Então eu acho que a gente abrir esse diálogo é muito importante. Falo isso, né? Eu tinha uma paciente que ficava assim, vocês têm que me contar, eu tô com Alzheimer, não tô? Me contem. E eles falavam, não, mamãe, de jeito nenhum, de onde que a senhora tirou essa ideia? E eles me procuraram para saber, conto ou não conto. E a gente, assim, eu tenho a minha opinião muito clara a respeito disso. Ela é muito baseada em como eu gostaria de ser tratada, né? Mas eu não tenho que exprimir essa opinião. Eu acho que essa é uma opinião que a família é que vai decidir juntamente, né, com o seu entorno. Mas assim, nesse caso, eu não preciso opinar, gente. Tá ali o pedido, sabe assim? Essa idosa está pedindo. Ela falava assim, se eu tenho demência, me contem. E aí eu conversava com ela, era uma idosa da mais 60, e eu conversava com ela e falava assim, quais os benefícios você teria em saber do seu diagnóstico, né? Caso isso que você está trazendo seja realmente, né, uma demência, ela fala assim, porque eu quero participar da minha vida, é minha vida, é dela que estamos falando, né? Então, fica muito claro o desejo dessa paciente. Né? Por fim, eles optaram por contar, era uma situação que estava no início, então eu acho que é isso, ela pôde participar dessas diretivas antecipadas, ela pôde falar sobre o que ela gostaria, como ela gostaria de ser cuidada. Então muitas vezes a gente se nega a tratar de questões que o próprio idoso está ali solicitando avidamente por conversar, por saber, por falar. Então, acho que a gente tem que estar muito atento a isso também. Esse problema está muitas vezes na gente, né? Na nossa dificuldade. Eu acho que é isso mesmo, assim. São conversas difíceis que a gente sempre evita, né? A gente deixa no melhor momento, que seria antes, quando a pessoa tá bem, tá tudo tranquilo, pra você poder saber o que ela valoriza, o que ela quer, a gente não conversa. A gente deixa, às vezes, para conversar quando já vai, o paciente tá muito grave, foi pro hospital, o médico falou que vai pro CTI ou não vai, papai vai querer, não vai. Essas coisas são difíceis de abordar e entre a família isso é complicado, né? Um médico que nunca viu o paciente antes vai querer tomar a decisão, que era uma decisão que você tinha que ter sido tomado antes, né? É uma coisa que é difícil, é quase cultural nosso mesmo, né? Partindo ainda dessa questão de independência, de autonomia, de decisão, um outro ponto que às vezes é bem espinhoso é a questão da institucionalização. Eu brinco assim, minha mãe, por exemplo, eu falo, brincando, mãe, um dia quando você ficar mais velho, eu vou te colocar no asilo. Ela, não, fica no asilo de jeito nenhum, sei lá o quê. Não, mas asilo hoje em dia é uma coisa muito melhor, são casas bem confortáveis, mas tem aquela coisa cultural mesmo, assim, né? O filho vai deixar o pai no asilo, ou a mãe no asilo. E isso é difícil de abordar. Como é que vocês trabalham isso? Vocês acham que institucionalizar, às vezes, é uma solução? A própria palavra asilo já traz consigo, né, assim, ela já vem carregada de um medo, de um temor, né, que muitos idosos se assustam, né. Hoje fala-se muito, né, das ILPIs, né, das instituições de longa permanência para o idoso.
né? Mas, independente do nome, né, aquele lugar, ele continua ainda trazendo muita resistência para alguns idosos e familiares, né? Porque eles veem essa atitude como uma certa negligência, né? Eu acho que as instituições de longa permanência, elas têm um papel fundamental, inclusive no processo de inclusão, porque sem ela, muitas vezes, a sensação de solidão e de isolamento que são vivenciadas por alguma parcela da população seriam ainda maiores, né? Então, ele tem um papel importante aí de acolher aquele que o familiar não quer acolher, que o familiar não pode acolher. Então, assim, essas instituições, ela têm esse papel, né? E, na verdade, eu acho que vale também, né, Berlúcio, desconstruir essa ideia de que essas instituições são tão terríveis assim. Elas buscam, hoje em dia, serem cada vez melhores, oferecer, né, cada vez mais atividades, promover mais saúde para esses pacientes, né? Hoje a gente vê alguns adultos que têm pais doentes, né, já com alguma questão, que, constatando esses desafios de cuidar, já planejam outras formas de moradia, que não seja com os filhos, né? Então eles consideram, sim, as ILPIs. E outras tantas formas de moradia que hoje vêm sendo construídas por aí, né? A gente tem a moradia compartilhada, que é quando as pessoas que não necessariamente são da mesma família resolvem dividir uma casa, um apartamento para compartilhar o espaço, as despesas, as tarefas, os bons momentos e também os momentos em que se precisa de maior cuidado, né? A gente vai criando essa relação de troca. Tem inclusive amigos, né, que fazem planos já de morarem juntos no futuro, uma vez que na atualidade a gente tem cada vez menos filhos, então essas possibilidades de moradia vêm aumentando, né, e se modificando com o tempo. Tem aí isso que eu falei, né, do vizinho que ajuda. Então, pensando nisso, a gente tem as comunidades compassivas, que é uma iniciativa de desenvolvimento comunitária, né, que ela é associada aos cuidados paliativos, que consistem mesmo num grupo de vizinhos, por exemplo, que se unem para organizar formas de auxiliar as pessoas, né? Então, as pessoas na comunidade que vivem com uma doença grave, familiares em situações de perda, então é uma comunidade que nada mais é do que um ambiente comunitário que se apoia. São laços comunitários criados, a gente vê isso muito, inclusive nas comunidades, nas favelas, né, onde às vezes a assistência demora, o cuidado é mais tardio. Então, ter essas redes de apoio entre nós mesmos pode ser fundamental. São muitas opções que vêm surgindo. Eu acho que as ILPIs continuam e devem continuar dentro dessas opções. E aí é isso, mais uma vez, conversando, tentando entender quais são as resistências do paciente, do idoso. E muitas vezes é essa opção mais viável, até por uma questão financeira também que a gente já colocou, né, daqueles 4 cuidadores fazendo turnos ali, mais as medicações, mais tantas questões aí que demandam muito financeiramente. Então, às vezes, essas moradias, essas ILPIs acabam sendo a solução para que os idosos não acabem em isolamento, né, aquela morte social que a gente tem, que é uma coisa seríssima, né, que é um termo mesmo falado, ele existe. Então, a gente tem que tentar evitar isso. É óbvio que a gente almeja, né, o envelhecimento em casa, né? Esse é um objetivo, né, que a gente tem que perseguir, ou seja, a gente prover o máximo de recursos para que o indivíduo consiga ficar no lugar onde ele elegeu, né, que é o lar dele. Esse é um grande objetivo, né, e a gente trabalha por ele, né? Mas muitas vezes, né, a gente vai ter que ter alternativas para a gente prover a qualidade de vida necessária, né, para cada caso. O que a Adriana disse é muito relevante, porque a gente hoje tem alternativas, a gente pode trabalhar alternativas, né? Desde as repúblicas, né, desde o cuidado apoiado, que pode ser estatal ou não, pode ser comunitário também, até a gente chegar nas residências, né, que tem seus problemas, independente do luxo que possa ter, né? Toda instituição de longa permanência, ela tem regras e ela tem limitações à própria intimidade da pessoa. Então, né, independente da qualidade do travesseiro que você possa ter, né, da hotelaria que haja, né, a gente tem a convivência com pessoas que às vezes você não gosta, não quer, não deseja, estão doentes. Então, é uma comunidade artificial que tem seus problemas de convivência. Por outro lado, né, são instituições cada vez mais preparadas para lidar com pessoas com doenças graves, com doenças limitantes, com estudos de comportamento, com equipes cada vez mais conhecedoras, né, de um tratamento especializado. Então, tem muitas instituições, às vezes, são salvadoras para as famílias, né? É um lugar que consegue acolher pessoas que têm dificuldades, têm limitações,
e é um lugar mais apropriado, com mais recursos, com mais revezamento de equipe, tem um custo-benefício melhor. Então, nesse ponto, a gente consegue argumentar com as famílias que pode ser uma solução, pode ser uma saída, que não exime a família de participar. O ideal é que a família continue se envolvendo, continue avaliando, continue demandando das instituições, para que a gente consiga ter o melhor cuidado possível, né? Consiga individualizar da melhor forma possível, consiga proteger da melhor forma possível. Então, entendendo que ela pode ser um recurso, né, de habitação, né, para as pessoas frágeis e que pode ser uma alternativa viável para muitas famílias. Bom, gente, antes de encerrar, a gente só vai para o último momento aqui, que seria já uma tradição do Pode Isso, Doutor, que é quando a gente faz alguma recomendação de um conteúdo, seja um site de internet, um filme, uma série, um livro, sobre o assunto para quem quiser conhecer mais e se aprofundar mais sobre isso. Eu já vou deixar minha recomendação de cara. Eu falei ao longo do episódio, né, sobre o livro Mortais, que é da Atul Gawande, se não me engano. É um livro muito interessante, eu acho que fala bem dessa questão de autonomia, de fim de vida. Acho que é um livro essencial pra gente ler, assim, todo mundo. E uma recomendação também de uma série do Netflix que chama Grace and Frank. É bem interessante, que ela fala dessas limitações do envelhecimento, mas, assim, bem leve, um humor muito bom, assim, eu acho que vale a pena. Eu queria indicar um jogo. É um jogo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, e que aqui tem o apoio da SBGG e se chama Cartas na Mesa. Não sei se vocês já conhecem, mas é um jogo que aborda justamente sobre essas questões tão difíceis de serem conversadas, né? Então é uma caixinha, né, com um manual de instrução e 36 cartas. Cartas que você vai conversando ali com o paciente sobre as preferências dele, né? O paciente você pode aplicar ou o seu familiar, né, no qual você vai colocando questões, por exemplo, quero participar do planejamento dos meus cuidados, então você conversa sobre essa carta. É uma forma de abrir o jogo a respeito da finitude, do cuidado, de como ele deve acontecer. Então são questões muitas vezes difíceis da gente trazer, que com o auxílio, né, de um jogo, de uma forma mais lúdica, a gente consegue trabalhar sobre questões muito importantes. Bom, a minha dica é de um filme. O filme ele tem duas versões. Tem uma versão em francês que chama Os Intocáveis, e tem uma versão americana também, né? É a história de um cuidador absolutamente improvável, né? Que encontra um homem tetraplégico e como eles estabelecem um vínculo assim muito interessante, né? Sobre o adoecimento, sobre o que é se importar e sobre o que é criar um ambiente de cuidado valioso e benéfico. O Estevão colocou esse filme, né, que eu também acho maravilhoso. Eu sou muito fã de filmes. Me lembrou de um que a gente tem também, que existem duas versões, que é o Elze e Fred, que é um filme muito interessante também, que retrata a história de dois idosos que se conhecem, né, e constroem uma relação muito bonita ali. E temos também, que aí a gente já está falando de cuidados paliativos, de suicídio assistido, que é um filme que se chama Como Eu Era Antes de Você, que é um filme também muito bonito, que se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu acho que vale a pena. Doutor Estevão, Adriana, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado bastante de participar aqui do nosso podcast. E você, ouvinte, não se esqueça de dar uma passada no Viver Bem. Acesse viverbem.unimedbh.com.br para ter acesso a um monte de informações sobre saúde, incluindo dicas sobre alimentação e hábitos de vida saudáveis, todos validados por especialistas. O link também está na descrição do episódio. Obrigado pela companhia e até breve. Este podcast foi editado pela Maremoto.